Hoje a gente vai falar, é possível emagrecer sem o uso de remédios e sem procedimentos estéticos? Eu selecionei alguns procedimentos que vocês mais me perguntam e o que eu mais vejo que as mulheres fazem pensando em emagrecimento, e nós vamos falar de cada um deles, ver o que funciona e o que não funciona. Por que eu escolhi esse tema de hoje, gente? Eu vejo muita mulher querendo encurtar caminho e buscando alternativas que tragam esse emagrecimento mais rápido, porque elas não estão dispostas a viver o processo do emagrecimento. Por que eu tô falando isso já no começo para você? Porque eu sei que muitas mulheres que chegam até mim vêm depois de ter vivido muita frustração dentro do processo de emagrecimento. Tem mulheres que me conheceram, estão entrando pela primeira vez no processo de emagrecimento e estão começando do jeito certo. Mas a maioria das mulheres que me acompanham são mulheres que se sentem frustradas, que estão desanimadas hoje com o processo de emagrecimento, que já gastaram muito dinheiro com muita coisa e não viram resultado. São mulheres que estão sentindo dores físicas e emocionais. Então esse tema, eu preciso falar sobre isso com vocês. Eu jamais entraria numa sequência de lives sem colocar esse tema. Toda vez eu coloco, porque é muito importante. Inclusive tem procedimento novo aí no mercado que eu vou falar também sobre ele. Então tá por isso que você não pode perder, que é a moda do momento agora. Nós vamos falar sobre ele, tá bom? Então, o que acontece? Gente, o uso de medicamentos. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre medicamento. Nem todo mundo precisa e nem todo mundo deve usar. Quem julga necessário se a mulher precisa usar uma medicação é um médico endocrinologista. Ele é o profissional capacitado para, num primeiro momento, julgar. Acontece muito da pessoa vir me procurar primeiro antes de ir ao médico. Eu encaminho para o médico e eu falo para ele, eu faço uma cartinha, ou eu ligo, ou eu mando WhatsApp, pedindo para ele avaliar se há necessidade, a possibilidade, enfim. Mas quem é a pessoa que realmente precisa usar uma medicação em fase inicial de emagrecimento? Pessoas que sofrem com obesidade mórbida, principalmente. Aquela obesidade onde a pessoa precisa ver um resultado inicial mais rápido para que ela não desista da tentativa que ela está fazendo do emagrecimento. Essas pessoas é extremamente necessário que tenha o uso da medicação para que o emagrecimento, num primeiro momento, ele aconteça mais rápido. Porém, também é extremamente necessário que essa pessoa procure e comece, junto com a medicação, um acompanhamento nutricional. Porque, gente, medicamento, ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Medicamento, ele perde o período dele de eficácia, que ele funciona no seu corpo. Já ouviu falar que o corpo se acostuma com medicação? É exatamente o que acontece com esses medicamentos, aliás, com qualquer medicamento, né? E com o de emagrecer não seria diferente. Hoje, a gente tem uma classe de medicamentos mais modernos, medicamentos, né? Medicações que são mais, vamos dizer assim, de uma tecnologia mais inteligente, que são aqueles, por exemplo, de injeçãozinha, onde você injeta em você. Ali nós temos Saxenda, nós temos Ozempic. Qual é a função, gente, dessa medicação? Eu quero primeiro, por que eu vou explicar isso pra vocês? Não é porque eu tô incentivando o consumo, não. Mas eu quero que vocês saibam o que acontece com o corpo de uma pessoa que usa essa medicação, tá? Não vou entrar muito na fisiologia, não se preocupe. Vai ser de uma forma que todo mundo vai conseguir compreender. O que acontece? Quando você usa uma medicação dessa, o primeiro efeito que ela faz é trazer um tempo de esvaziamento mais lento no seu estômago. E, consequentemente, você fica saciada por mais tempo porque ele também mexe com a parte hormonal da secreção de hormônios da saciedade. Então, secreta o hormônio da saciedade, diminui o tempo ali, né, de esvaziamento do estômago, então vamos dizer que a digestão fica um pouco mais lenta e você não tolera grandes quantidades de alimento e nem sente fome. Um outro efeito de alguns medicamentos, não são todos, é causar em você uma certa aversão ao alimento. Então, por exemplo, muitas vezes coisas que você gostava muito, que você tinha prazer em comer, quando você coloca na boca parece que aquilo não está fazendo muito sentido mais para você.
E eu vou te dizer uma coisa, tá? Isso não é totalmente ruim para quem realmente precisa. Porque você imagina só, uma medicação que fala para você que você não vai conseguir comer, você não vai ter apetite. E se ele te mantém com o mesmo desejo, o mesmo prazer enorme que você tem daquela comida, você vai sofrer muito e vai desenvolver um outro transtorno alimentar. O risco é altíssimo disso acontecer. Porque você vai querer compensar a falta de prazer naquele alimento que você não está conseguindo comer pela medicação e você vai buscar conforto em outra coisa. Então esse medicamento, ele provoca essa aversão ao alimento justamente para que você não sofra, o seu psicológico não sofra com o uso dessa medicação. Mas o uso é por tempo extremamente limitado. E se você não passa por uma reeducação alimentar, se você não aprende a comer, principalmente se você não faz as pazes com a comida, entendendo primeiro o seu emocional, entendendo que emagrecimento começa na mente e não na boca, se você não entende isso, quando você parar com essa medicação, você vai engordar mais do que você eliminou com o uso da medicação. Então, a medicação, ela tem o lugar dela? Sim, para essas condições principalmente. Agora, se você é uma pessoa que está numa condição de sobrepeso, Fernanda, inclusive assim, eu falo muito isso com os médicos, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a prescrição dessas medicações. Eu, como nutricionista, não prescrevo e não tiro medicação de ninguém, mas eu converso com os médicos para avaliarem essa realmente a necessidade. Por quê? Muitas pessoas vão em busca dessa medicação, gente, para muleta, e vai em busca dessa medicação buscando atalhos. Como eu sempre falo aqui para vocês, que existem pessoas... Gente, isso eu falo pra vocês muito carinhosamente, tá? Nunca sendo rude, não sendo agressiva. Existem pessoas, existem mulheres que querem ser emagrecidas. Elas não estão dispostas a viver o processo. Por isso que essa pessoa muitas vezes recorre a medicações sem necessidade, busca um monte de procedimento estético, gasta um rio de dinheiro em clínica estética, porque ela quer resultado rápido. Ela quer dormir de um jeito e acordar de outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, é por isso que essas medicações hoje, mais modernas, são caríssimas. Porque é para que nem todo mundo realmente tenha acesso. Primeiro que a tecnologia é cara mesmo. E segundo, porque se colocar barato, vai banalizar o uso. Porque as pessoas hoje estão com a cabeça, com a mentalidade desse jeito. É possível emagrecer, gente, sem medicação? Sim! Como? Quando você primeiro compreende que emagrecimento começa na mente. Se obesidade, gente, se tratamento de obesidade, se emagrecimento dependesse só de você parar de comer, de você fechar a boca, nós não teríamos a obesidade hoje como uma das maiores causas de mortalidade no mundo. Nós não seríamos o 4º país em obesidade, Estados Unidos não seria o primeiro, porque tudo que é dieta da moda sai lá dos Estados Unidos. Gente, se os Estados Unidos é o país número 1 em obesidade, funciona esse tantão de dieta diferentona? Tudo sai de lá, gente. Imagina, se lá que tá criando o negócio não funciona, por que as pessoas insistem tanto em querer? Porque querem caminhos curtos, querem encurtar caminho. Emagrecimento não é na boca. A boca é consequência daquilo que você faz com a sua mente. Tudo aquilo que eu penso gera em mim um sentimento, todo sentimento gera uma ação voluntária ou involuntária. Ação voluntária, eu pego a comida e ponho na minha boca. Ação voluntária, eu tô ansiosa, tô triste, tô cansada, tô frustrada, tô chateada. Eu vou lá e tenho na comida o meu escape. Eu coloco na comida as minhas emoções, eu não consigo parar. Porque eu tô comendo emoção o tempo todo. Eu não tenho emoção resolvida, eu não tô lidando com a minha emoção, eu tô transferindo pra comida. Então eu tô comendo aquilo e nada do que eu comer vai ser suficiente. E aí eu vou exagerar e aí eu vou engordar. E aí você vem falar pra mim, gente, aí eu vejo lá um monte de blogueiro, um monte de gente que não é da área da saúde, ou mesmo que são profissionais que são da área da saúde, mas pensam diferente de mim, tudo bem, gente, eu não tenho nada contra isso. Mas é totalmente incoerente você dizer para uma pessoa que basta ela fechar a boca e fazer exercício que ela vai emagrecer. Oi? Não vai. Até pode.
Vou dizer que ela não vai não, ela até vai emagrecer. Só que eu quero ver essa pessoa manter. Fala pra pessoa que só usar a medicação vai resolver o problema dela. Pra você ver o que acontece. Como muita gente já tá falando aqui, ó. Eu tomei medicação, tive reganho de peso. Porque é isso que acontece. Por quê, meu amor? Porque você não mudou sua mente. Você olhou pro medicamento, colocou ele na sua vida como uma muleta e um atalho, porque é isso que você entrou pensando na medicação. Só que você esqueceu, talvez esqueceu não. Talvez ninguém te falou isso ainda. Que o mais importante do processo de emagrecimento, primeira coisa, é você se conhecer e conhecer as suas emoções. Muito mais importante do que você saber o que você tem que comer, muito mais importante do que isso, é você saber por que você vai comer. Quando eu sei o porquê, o medicamento passa a não fazer tanto sentido mais na minha vida. Porque eu olho para a comida e eu falo para ela, eu tenho domínio sobre você, não você tem domínio sobre mim. E aí o medicamento, mais uma vez, passa a fazer não ter sentido. Genética não é destino. O que vai determinar se a sua genética vai ser expressada em você é o que você faz com a sua vida. É o que são os hábitos de vida que você leva. Se você come muito mal, se você é uma pessoa estressada, se você vive num ambiente estressante, se você dorme mal, se você é sedentário. Então são muitos os fatores externos que vão dizer para você se a sua genética vai vir à tona ou se ela vai ficar quietinha lá no lugar dela. Eu sempre falo isso, não é porque sua mãe tem obesidade, seu pai tem obesidade, sua mãe tem hipotireoidismo, seu avô tem, sei lá, qualquer outra doença que seja aí, que tem uma condição hereditária, que você também tem que ter aquilo que pra você vai ser razão do seu sobrepeso. Não é. Não acredita mais nisso. Não é. Você pode, sim, mudar a sua genética nesse sentido. Inclusive, tem um termo hoje muito estudado, que chama epigenética. O que é a epigenética? É a influência do meio externo, de tudo aquilo que eu vivo em volta de mim, na minha genética, naquilo que veio junto comigo. E vocês sabiam que a influência da epigenética é tão grande, disso tudo que está por fora, influenciando a sua genética, que a gente passa isso para gerações futuras. Aquilo que eu como, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, pode mudar a minha genética. E, por exemplo, se ainda você não tem filhos, vai ter filhos, né? Aí, no caso, seriam as mulheres mais novas. Você transmite isso às gerações. Agora, hoje eu tava pensando sobre isso, olha só que coisa. E aí eu pensei que eu queria falar isso pra vocês. E aí depois eu fiquei pensando, gente, mas e se na cabeça das mulheres elas pensarem assim, ah, mas eu já tenho filhos, eu já sou até avó, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa, você sabe por quê? Porque você tem que ser agente de mudança na sua família. Inclusive é uma coisa que você pode e que você deve fazer. Se você tá aqui comigo me escutando hoje, é porque algo do que eu falo te chamou atenção. Então você precisa ser agente de mudança dentro da sua família. Se você tem filhas, filhos, netos, netas que ainda vão ser pais, você pode mudar a genética dos seus filhos, dos seus quem não tem filho, dos filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, cuidando da sua alimentação. Por quê? Porque você vai ser exemplo. Ter hipotireoidismo não é condição que vai paralisar seu emagrecimento. Quem tem hipotireoidismo, usa o hormônio, tá tudo arrumadinho, tá tudo compensado, tá tudo funcionando normal, vida que segue. Não é, tá? Não é problema. Muita mulher procura drenagem linfática pensando em emagrecimento. Ah, porque eu tô fazendo massagem modeladora. Gente, eu escuto muito isso. Tô fazendo massagem modeladora, Nutri. Nossa, e é bom pro emagrecimento? Só se for da pessoa que tá fazendo em você, que vai gastar energia lá movimentando, gente. Você não é massinha de modelar para que uma pessoa vá te apertar, passar a mão e você vai ficar modelada, cinturinha, bumbum na nuca, por causa de uma drenagem linfática. Olha o nome. Primeiro que massagem modeladora não existe, tá? Isso aí é coisa para encantar vocês.
Agora, drenagem linfática, olha o nome, gente, drenar. O que é drenar? Drenar é a gente tirar líquido. Linfática, eu tô tirando líquidos que estão retidos no meu corpo por meio do movimento que a massoterapeuta faz. Ela leva o excesso de líquido para os ralinhos que a gente tem, que são os linfonodos. Os ralinhos a gente tem nas axilas, próximo ao pescoço, atrás do joelho, na virilha. Então, são os movimentos que ela faz para levar o excesso de líquido para esses ralinhos. Drenagem linfática cumpre o que promete? Sim, tira o excesso de líquido. Porém, se você não muda seus hábitos, 2 dias depois você está inchada de novo, cheia de líquido. Inchaço, a maioria das vezes, retenção de líquido, na maior parte das vezes, está associado à inflamação. Inflamação de maus hábitos, inflamação de sobrepeso e principalmente uma pessoa que bebe pouca água. Nossa, mas Nutri, pera, é incoerente. Eu tô retendo líquido, eu tenho que beber mais água? Como assim? Sim, você tá retendo líquido justamente porque aquele líquido não tem um veículo para levar ele pro teu rim para você conseguir eliminar. Quem é o veículo que leva? A água. Mínimo 2 litros de água por dia. Mas você pode aumentar um pouco mais isso. Você vai ver como é que você vai ficar muito mais murchinha, mais sequinha. Tanto que, olha só, vai fazer drenagem linfática? Ok. Mas muda primeiro seus hábitos, porque senão não vai resolver nada. Você vai pegar o dinheiro e fazer assim, rasgar. Muda seus hábitos e sempre antes de você deitar na maca da pessoa, você toma um copão de água de 300, 400 ml. Você vai estar uma mão danada para a massoterapeuta. Ali você vai ver um resultado muito melhor. Você está colocando água, vai ajudar muito mais a eliminar aquele líquido. Vejo muita clínica fazendo propaganda. Gente, elimine tantos quilos de gordura na sua urina. Meu Deus! A pessoa que faz isso, ela não conhece bioquímica. Vocês não têm obrigação de conhecer. O profissional que está vendendo para você, se ele mente dessa forma para você, ele está sendo mega desonesto. Então, o que a pessoa tem que fazer? Falar isso que eu tô falando pra você. Quer fazer drenagem linfática? Vamos fazer, vale a pena. Mas muda seus hábitos. Porque senão não vai resolver, gente. Gente, cinta modeladora funciona também pra massinha de modelar. Pra você, não vai fazer com que você fique magrinha e fininha. Pelo contrário, pode causar um dano irreversível na musculatura do seu abdômen. Sabe por quê? Porque fica preso o tempo inteiro. E aquilo ali pode afrouxar a musculatura. Porque você tá comprimindo com a cinta, você tá deixando de fazer isso naturalmente. Você tá o tempo todo relaxada. Quem tá fazendo a compressão é a cinta. Mas quando você tira a cinta, o músculo relaxa. Então, cinta modeladora não deixa ninguém mais magra. Agora, quer usar para vestir melhor uma roupa, quer usar para não aparecer uma dobrinha, para você se sentir melhor, sem problema nenhum. Imagina. Problema nenhum. Mas, por favor, não use pensando que você vai ficar magrinha. Você não é massinha. Não vai. Mas, Nutri, quando eu tiro, parece que eu tô com a cintura tão fina, mas óbvio, ali não passou nem líquido, gente. Você foi, ó, comprimido. E outra, pros seus órgãos é ruim, porque você comprime órgãos. O que deveria estar trabalhando de uma maneira relaxada, você tá comprimindo. Não faça isso com você. Não faça isso com o seu corpo. Criolipólise, o que é isso? Crio, gelo. Lipólise, quebra de célula de gordura. A palavra. Quando a gente junta, criolipólise, o gelo que quebra a célula de gordura. Tá vendo como é que ele é? É um aparelho que suga a sua pele ali, a camada adiposa junto, um ultra congelamento que a pele chega a ficar roxa de frio, congela mesmo. E aí aquilo ali promete quebrar células de gordura e você ficar magrinha. Gente, ia ser fácil demais, não ia ter obesidade no mundo. Todo mundo ia fazer criolipólise, o governo ia transformar isso num programa de benefício, fazer criolipólise. Não ia? Ia, porque ia acabar com saúde pública. Gente, o maior problema hoje da saúde pública,
O que lota muitos postos de saúde e hospitais públicos hoje são pessoas obesas e sobrepeso que estão sofrendo as doenças causadas pelo sobrepeso. Promete congelar a célula de gordura quebra e aí eles fecham com chave de ouro dizendo que você vai eliminar nas fezes e na urina. Se parasse no quebrar a célula de gordura, até que seria uma meia verdade. Agora, falar que vai eliminar nas fezes e na urina, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Eu acabei de falar pra vocês, ninguém elimina fezes. Gente, meu Deus. Nunca. Uma vez que você absorveu aquela gordura, que você passou pelo seu intestino e caiu na tua corrente sanguínea, ela vai ser distribuída, vai ser armazenada em algum lugar. O que a criolipólise faz? Quebra a célula de gordura? Quebra! Só que essa célula de gordura que desmanchou, essa gordura que está agora flutuante no seu sangue, se você não queimar essa gordura, não oxidar, ela vai se juntar em algum outro lugar. E o pior, ela pode virar gordura visceral, grudar em volta dos seus órgãos, em volta do seu coração, grudar dentro das suas artérias, começar a inflamar o seu intestino. O certo seria a pessoa acabar de fazer uma sessão de criolipólise e fazer pelo menos aí 40 minutos de exercício vigoroso e com uma alimentação impecável, onde o corpo dela saberia usar aquela gordura como fonte de energia. Mas não, mais uma vez as mulheres vão lá, pagam uma fortuna por uns procedimentos que promete milagre, aí ela vai lá, começa a achar que tá vendo alguma coisa, não consegue, se frustra. Gordura, gente, a gente elimina usando a gordura como fonte de energia. E só tem um jeito da gente usar a gordura como fonte de energia. Você se movimentando, fazendo com que seu corpo pegue aquela gordura e oxide ela. E quem faz muito bem isso, gente, exercício físico. Nutri, eu não posso fazer exercício físico, eu tenho uma limitação física, eu não posso, não tem jeito, eu odeio, abomino na vida, enfim, não faço. Tarefas mínimas do dia, gente. Vai mudar um canal, levanta para mudar com a mão. Vai subir um andar de um prédio, sobe de escada. Vai ao supermercado, para o carro mais distante um pouquinho para caminhar um pouco mais. Fazer coisas que no dia a dia a praticidade estão fazendo com que a gente se limite a apertar um botão. Colocar teu corpo em movimento dentro de casa, gente. O ato, para muitas pessoas, o sentar e levantar várias vezes se transforma num exercício, pelo menos para início. O que é carboxiterapia? Injeta gás carbônico na pele da pessoa para inchar a célula de gordura e ela estourar. Quase a mesma coisa que a criolipólise. Princípio, que querem destruir a célula da gordura. Só que esquecem, né, mais uma vez, que a gente não elimina gordura nas fezes e na urina. A mesma coisa, essa gordura vai ficar circulante no seu corpo, vai se depositar em algum lugar, fora que as toxinas inflamatórias que você estourou a célula de gordura. Eu tenho falado muito isso para vocês desde o começo. Célula de gordura, gente, ela é altamente inflamatória. Dentro dela tem muita toxina inflamatória. Tem citocinas inflamatórias. Você está rompendo aquela célula. Aquela substância inflamatória vai rodar no teu corpo. Se a gente faz da maneira correta, pela alimentação, promovendo esse déficit calórico, gastar mais do que eu como e comendo as coisas que você gosta, sem sofrimento, sem exagero principalmente, essa gordura vai ser queimada da maneira correta. Isso tudo que eu tô falando para vocês não acontece. Esse aqui também muita gente faz, aplicação de enzima. Gente, é o mesmo processo. Rompe lá a célula da gordura. Pode até ser que consiga simular um pouquinho a oxidação, fazer mais ou menos o que as nossas células fazem, mas numa quantidade muito pequenininha. Mas também, se não mudar hábito, não resolve nada. Não resolve. Bota a enzima que vai romper a gordura, mas se você também não se exercitar ou não gastar essa energia e cuidar da tua alimentação, principalmente, vai depositar também do mesmo jeito. Foi uma das coisas que eu mais escutei de várias pacientes. Já ouviram isso aqui? CM Slim? O aparelho que simula contrações musculares. Ele promete que a pessoa, que a máquina, né, vai fazer pela pessoa 20 mil agachamentos em 30 minutos ou 20 mil abdominais em 30 minutos. Uau! A solução dos nossos problemas. Não, não é.
Gente, vamos lá. O mínimo que a gente tem que ter uma noção é imaginar, para que eu preciso fazer primeiro 20 mil agachamentos? Eu vou levar meu músculo à fadiga extrema, eu posso me lesionar, mesmo que seja uma máquina fazendo por mim. O músculo em si está sendo utilizado na contração e ele pode fadigar. O que tem aparecido de fisioterapeuta pedindo pelo amor de Deus para as pessoas não fazerem uso desses aparelhos, está crescendo cada vez mais. Sabe quanto custa cada sessão? Porque eu fiz uma pequena pesquisa de mercado, pequena. Eu vi em algumas clínicas, inclusive assim, eu mandei mensagem para 6 estados diferentes para eu ter uma noção de preço. Eu encontrei de R$600 a sessão a 1.800. Gente, pelo amor de Deus, não! E olha o abdômen da mulher que bota na propaganda. Meu pai, chega a ser ofensivo isso. Isso não existe. Pode, gente, ainda que funcionasse, que ele fizesse algum mínimo resultado realmente assim, que fosse. Qual a necessidade de você botar uma máquina para fazer por você, se o negócio legal do exercício físico é você se exercitar, porque o benefício é para a cabeça também. Libera hormônio do prazer, serotonina, dopamina. Quando a gente faz exercício físico, aí agora a pessoa quer ir lá deitar numa máquina ou segurar num negócio pro troço ficar tremendo, contraindo e relaxando por você. Meu Deus, gente. Você sabe por quê que a indústria inventa esse tanto de coisa? Porque tem gente que paga pra fazer. Não tem outra explicação, meus amores. Por que que existe venda de drogas? Porque tem consumidores. Por que que tem venda de cigarro? Porque tem quem usa. Por que que tem esse monte de máquina sendo reinventada? Porque essa máquina ela é antiga, agora só que ela veio com uma pegada moderna. Porque tem quem paga. Quem é a pessoa que paga um monte de vezes? Parcela em não sei quantas vezes. Gente, eu vejo tratamento 10, 15, 20 mil reais. E as pessoas parcelam em 10, 20 vezes. Termina o tratamento, passa um ano pagando. Não vê resultado. É incoerente isso. Escolha viver o processo. É difícil? Dá trabalho? Dá. Mas é esse que faz sentido. Você já cansou? Gente, o que não dá trabalho, você já conhece. Já foi enganada, já foi frustrada, já desistiu de você porque tentou de tudo. Mas você sabe o que é o de tudo? Você já tentou todos os atalhos. Você já tentou da maneira errada alcançar o seu emagrecimento. Mas o que eu quero hoje que você faça por você? Que você mude a sua mentalidade por mais resistente que você esteja em relação a isso. O que eu tô mostrando para vocês, meus amores, desde a primeira live? Desde a primeira. Inclusive, se você não assistiu, volta, assiste, maratona as lives. Muda primeiro a sua mentalidade. Muda aquilo que você pensa a seu respeito. Aprende a lidar com as suas emoções e é isso que eu ensino para as minhas alunas. Pode comer pizza, Laís? Se você gosta e se faz sentido para você, claro que pode. Você tem que aprender a olhar para essa pizza simplesmente como uma pizza. E aí você vai comer lá 1 ou 2 fatias. Para mim, 2 são mais do que suficiente, 2 fatias. Como com calma, como feliz. E aquilo não vai atrapalhar seu processo de emagrecimento. O que não pode ter? A pizza todo santo dia. Comer de tudo, só não tudo. São coisas diferentes, gente. Quando você aprende a comer de tudo, o comer tudo que você vê na frente não faz mais sentido. E é isso que a gente tem que entender. Que caminhos curtos te dão resultados curtos. Tudo muito breve. É rápido. Eu cheguei rápido. Vai sair dele muito rápido. Agora escolha viver o processo. Metabolismo lento não existe. Quem deixa ele lento, meu amor, é você. Hábito de vida faz isso. Não emagreço depois dos 40. Mentira. Eu emagreci ainda mais depois dos 40. Mudei mais ainda meu corpo.
E eu e um monte de aluna minha. Então isso não é... Eu tenho hipotireoidismo, Nutri. Não emagreço por isso. Não, você emagrece. É só fazer do jeito certo. É só fazer do jeito certo. Nutri, você come pão todo dia? Todos os dias eu não vou dizer porque tem dia que eu não quero, mas praticamente todo dia. E eu vario entre pão, viu, gente? Eu como pão de fermentação natural que eu compro lá em Pirenópolis, eu como pão integral que eu posto sempre um que eu gosto, eu como pão francês quando eu tenho vontade, às vezes eu peço pro Ronaldo, pro meu marido ir na padaria que tem aqui na frente comprar um pão quentinho pra eu comer de manhã cedo com o ovinho que eu amo. Então, depende, mas como, claro que eu como, eu gosto de pão. E eu não tenho problema nenhum com pão, gente, porque não é o pão que manda em mim, o pão não pula na minha boca. Como mudo a minha mente, ficando comigo. Sozinha, você não vai mudar, viu, Vivi? Por quê? Porque é um caminho novo a ser caminhado. Quando a gente vai por uma rota nova, a gente precisa de uma bússola. Imagina você entrando, você vai pro meio do mato. Você tá tentando ir sozinha. Você não conhece aquele caminho. Se não tem ou uma pessoa te orientando ou uma bússola para te apontar o caminho, você vai se perder no meio do caminho. Então eu sou essa direção. Eu trabalho com isso, eu estudo isso todos os dias, eu vivo isso todos os dias. E eu tô aqui para facilitar, gente, a vida de vocês. É meu trabalho? Sim! Mas é muito mais do que isso. São vidas. São mulheres que são resgatadas. Essa é a palavra. São mulheres que são resgatadas. Vidas transformadas. Eu quero saber da cerveja. Do mesmo jeito que eu tomo vinho, você pode tomar sua cerveja. Você só não precisa exagerar. Gente, tudo pode. Tudo. Mas cuidado com a quantidade. Se você é uma pessoa que vai tomar uma cerveja, não consegue tomar uma ou duas, tem que tomar uma caixa inteira, você tem um problema no consumo. Aí a culpa não é da caloria da cerveja, a culpa é que você não consegue beber menos. Bebe água junto, sempre. Eu ensino isso. Vai tomar um chopp, pede uma garrafa d'água junto. Não tem o costume, adquire. Adquire. Então, não, você não precisa se privar de nada, gente. Você só não pode ter esse exagero de achar que você pode beber e comer horrores todos os dias da sua vida. Você vai engordar. O que engorda, meus amores, é excesso. Não existe um único alimento. Não, prestem muita atenção quem está chegando hoje. Não existe um único alimento. Não, vou falar de novo. Não existe um único alimento no mundo que sozinho, por ele próprio, por ele existir, ele vai te engordar ou ele vai te emagrecer. O que vai determinar se aquele alimento vai te engordar ou vai te emagrecer é o quanto você come dele. Pão engorda? Eu tenho certeza que se eu perguntar isso aqui, um monte de gente vai dizer sim. Não. Engorda o quê? É o excesso. Se você comer um pão francês com ovo, com queijinho, e a sua vida for toda tentando entrar nesse equilíbrio, pão nunca vai ser problema para você. Pizza engorda? Muita gente pensa que sim. Não, a pizza não engorda. O que engorda é o excesso. Eu sei, ontem eu falei isso, anteontem. Eu sei que tudo que eu falo para vocês, para muitas pessoas, é muito polêmico. Gera muita dúvida. E eu acho o máximo que gere essa dúvida. Porque se tá gerando em você a dúvida, é porque tá fazendo um pouco de sentido para você. Lá no fundo, você tá se perguntando, gente, mas uma nutricionista que tá falando que eu posso comer pizza, pão, chocolate e ainda assim alcançar meu emagrecimento? Sim. É o máximo isso, gente, é bom demais. Pode. Pode. Se preocupe, sim, com a qualidade da sua comida, mas não se prive. Não se prive, tá? Deixa eu só fazer um parênteses antes de eu encerrar, que eu me lembrei aqui de um estudo, de uma observação. Todos, aqui eu posso falar todos, e eu quero que vocês escutem esse todos bem grandão assim, ó. Todos os estudos mundiais, todos, que trazem a dieta low carb,
que estudaram a dieta low carb, nenhum deles, o melhor estudo do mundo, não conseguiu passar de 6 meses de duração. Você sabe por quê? Porque nenhum participante do estudo conseguiu manter a restrição por mais de 6 meses. E quase todo mundo que participou do estudo testando a estratégia low carb teve reganho de peso porque voltou a comer. Então para de fazer isso com você. Nós, mulheres que estamos aqui, não precisamos contar calorias. A gente precisa aprender a escutar o que o nosso corpo fala. O corpo fala quando ele tá com fome e o corpo fala quando ele tá saciado. Muito obrigada do fundo do meu coração. Tenha uma noite abençoada. Bom descanso para vocês. Muito obrigada, meus amores. Beijo.